e delete. O que ficou faltando aqui? Select. Por que não tem? Porque select não faz nenhuma ação, só consulta. Então não existe trigger para select. Primeira coisa para não cair de bobo nisso aí. Trigger não funciona do select porque select não altera nada. Inserção altera? E altera, porque está incluindo dado. De certa forma altera a informação. Update, logicamente altera. E delete também. Esse aqui tem um valor before e update. Concorda? Não, before e after. Concorda? Porque se eu alterei alguma coisa, tinha um valor antes. O insert tem valor antes? Não, ele só tem o after. Então, né? O delete só tem o before. Então toma cuidado com isso também, né? Trigger tem before e after, só que só para uma coisa, para as duas coisas juntas. Se você vai eliminar, não existe nada depois. Você vai inserir, não existe nada antes. Quer dizer, esse aqui não existe before e não existe after. Só existe o quê? Opa, tá forte. Só existe before e after. Aliás, desculpa. Esse aqui existe before e não existe o after. Esse aqui existe só o after e não existe o before. Correto? Inserção. Eu só inverti ali as bolas. Outra coisa. Eu não disse que ele estava na coluna? Aí tem uma variação do trigger. Por exemplo, se você vai fazer, quer monitorar não a coluna ou a linha, você quer monitorar a tabela. Por exemplo, se você der um update na coluna salário da tua empresa porque teve um dissídio, você vai dar um update em todo mundo, concorda? Porque teve um dissídio, você vai aumentar em alguma coisa o dissídio. Se for isonômico o dissídio na tua empresa, na minha não é, depende do cargo. Mas se for isonômico para todo mundo, for o dissídio, você vai dar um update e o que vai acontecer? Sem o where, porque vai todas as linhas. O que vai acontecer com o trigger? Ele dispara para cada linha ou para uma vez só para a tabela inteira? Você só deu um comando update, só que alterou um monte de linha. O trigger dispara várias vezes ou uma? Isso é você que determina se você quer um trigger para a tabela ou um trigger para a linha. Então você pode qualificar o trigger se ele dispara por linha ou por tabela. Tabela é o seguinte: qualquer update que cair na tabela de uma ou várias linhas, dispara uma vez só o trigger. Se é por linha, não importa se o update é um só, dispara para cada linha. Então você regula isso como? Tá vendo aí na tela? A frase ativando gatilhos uma ou várias vezes. Essa é a opção for each row. O que quer dizer isso? Para cada linha. Se você omitir essa opção, ele vira um trigger de tabela. O que acontece? Um comando que altera várias linhas, ele só dispara uma vez no trigger. Ah não, eu quero para cada linha. Então você tem que colocar for each row. Essa é a diferença do trigger. Uma coisa, um uso muito grande do trigger não é para regra de negócio, embora que é uma regra de negócio, é a auditoria de sistemas. Digamos que chega na tua empresa e fala: poxa, essa tabela de informação que é desconto de fornecedor, eu quero monitorar quem altera ela, porque desconto influencia na minha renda de produto. Então você não precisa falar para nenhum programador, você deixa um trigger. Toda vez que alguém dá um update no desconto, você grava uma tabela de log. Chega algum momento lá, um auditor olha para ver quem está dando desconto. Tá? Então os triggers é muito comum para auditoria. Eles começam a agir, ninguém fora do banco está precisando saber que está sendo feita a auditoria, e você deixa o trigger lá plantado naquela tabela, naquela coluna. Tá? Então por quê? Na hora que ele dispara, uma das coisas que você pode capturar durante a ação é o nome do usuário, data e hora, valor antigo e valor novo que foi alterado. Então para auditoria é muito bom, além de regra de negócio. Vamos lá, como é que é o trigger? A cara de um trigger é isso aqui, ó. O trigger, ele tem create or replace, aí está um create, tá? Mas tem replace também, or replace. Aí verifica aumento de vencimento. O que esse trigger faz? Antes de alterar o campo vencimento, que é o salário, na tabela empregado, tá vendo? Off, vencimento ou empregado, para cada linha, o when aqui está faltando o W, tá vendo? Tá vendo esse HEN aqui? Só multiplicou lá o W, é when, é um W.
quando o vencimento novo for maior que o vencimento velho. Quer dizer o seguinte, quando o salário que for alterado for maior que o salário anterior. Aí o que ele faz? Ele dispara o begin que está lá embaixo. Bom, o que eu tenho aí? Na primeira linha, before update, eu tenho o evento. Ainda não disparou o trigger de verdade. Na segunda linha, for it roll, tudo bem? When, aí eu tenho a condição. Somente se o salário que for alterado for maior que o salário velho. Por que isso? Porque às vezes o cara dá update na linha inteira, o programador programou update na linha inteira e dá update com o mesmo valor de novo. Tá, o cara está alterando o nome, mas o programador que programou lá em Java gosta de dar update em todos os campos de uma vez. Então, ele vai dar update naquele campo também. Então, eu tenho uma condição só se o salário realmente for alterado. Aí eu faço uma rotina para chegar ao salário do chefe. Por quê? Uma regra de negócio da empresa: nenhum subalterno ganha mais que o chefe, por exemplo. É uma suposição. É isso que checa aí. Vamos lá. Aqui eu falei do old e do new. O que é o old, o before e o after? É o old e new. Lembra que eu falei before e after? É o old e new. Aí tem aquela tabelinha. O old e o new só funciona para update, os dois juntos. Para insert só existe valor novo e para delete só existe valor velho. Por quê? Evidentemente só é porque existia antes ou depois, dependendo do comando. Uma coisa interessante, você pode colocar entre o begin qualquer coisa do PLSQL que você aprendeu. Então você pode realmente fazer um procedure dentro do trigger. Ou, se você preferir, só dar chamar uma procedure. Chamar uma função. Isso fica a teu cargo. Tá? Se o teu programa tem interfaces, você pode chamar um web service. Se o teu banco tem interface. Tem rotinas, tem pacotes na hora que você chama web service, manda e-mail. Pode fazer o que você quiser. Aí tem uma pergunta: professor, se eu quiser monitorar não só update, eu com um único trigger quiser monitorar eliminação, alteração e inserção. Então tem como. Eu posso monitorar com um único trigger e eu posso programar dentro dele um comportamento diferente se ele está alterando, se ele está inserindo, se ele está eliminando. Como? Está vendo esse slide? If, inserting, if, updating. Eu consigo usar essa palavra reservada dentro da lógica do trigger e saber se naquele trigger foi disparado para uma inserção, para uma alteração, para uma eliminação. Então vamos ver um exemplo. Esse aqui. Não mudou, né? Não mudou, mudou, né? Só um pouquinho mais dentro. Bom, esse é um trigger que ele dispara para 3 eventos. Está vendo o after lá em cima? Insert, or, update, or, delete. Só que para cada uma das situações, ele vai ter um comportamento. Eu só podia ajudar e não... Bom, para cada situação ele vai ter um comportamento diferente. Eu quero só escrever um único trigger que atenda 3 situações. Então eu uso isso lá dentro, perguntando se naquele momento que ele foi disparado, ele está inserindo, ou está eliminando, ou está alterando. Recomendações: limite o tamanho do gatilho e o uso de gatilho. Por quê? É uma coisa que o banco fica monitorando, porque tem o gatilho. Então é um tempo a mais de execução. Ele tem que ser usado quando precisa e com calma, né? Tem que ser muito válido o uso dele. Embora que quando você usa ele é muito útil. Fazer auditoria, então, é a melhor coisa. Para você gravar alterações de banco, quem está fazendo o quê. Normalmente todo banco faz uma auditoria. Auditoria tanto de dados financeiros, né? Você precisa de auditoria. Dados de acesso, quem alterou. A lista de exercícios é a 86. Tá? Quem chegou depois da aula aí, que já começamos a falar um pouquinho antes de trigger, são só 5 exercícios. Então não é uma lista muito... E o trigger é muito... Depois que você fez o primeiro, o resto é muito parecido. Então estou liberando.